Você acredita que um simples choro pode mudar o destino de uma vida inteira? Imagine sair pela porta da sua casa e encontrar um bebê indefeso, sozinho, esperando por um colo. Foi exatamente isso que aconteceu com um milionário poderoso que jamais imaginou que um dia ensolarado em sua mansão se transformaria no início de uma nova família. Mas o que mais o surpreendeu foi a reação inesperada de sua própria empregada. Perguntas para o público. O que você faria se encontrasse um bebê abandonado na escadaria da sua casa? Criaria como seu filho? CTA inicial. Deixe o like, se inscreva e já comenta. Você acredita que esse bebê chegou para mudar destinos? O sol da manhã filtrava através das cortinas de seda italiana, criando listras douradas no mármore polido do hall de entrada da mansão Whitmore. Alexander ajustou o punho da camisa social feita sob medida e verificou o Rolex. 7 horas em ponto, como sempre. A rotina impecável de um homem que construiu um império de 70 milhões de dólares exigia precisão militar em cada movimento. O aroma do café colombiano premium já subia da cozinha, trazido pelas mãos cuidadosas de Helena, sua empregada há 3 anos. Uma mulher de 42 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, que movia-se pela casa como um fantasma silencioso, antecipando cada necessidade dele antes mesmo que ele percebesse ter alguma. Alexander girou a maçaneta de bronze da porta principal, preparando-se para mais um dia de reuniões e conquistas. O ar matinal da primavera carregava o perfume das roseiras que Helena cuidava com tanto esmero, mas algo interrompeu bruscamente sua rotina perfeita. Um som, fraco, agudo, desesperador, o choro de uma criança. Seus olhos azuaços se voltaram para baixo e o mundo pareceu parar. Ali, na escadaria de mármore Carrara que ele pisava todos os dias, havia uma cesta de vime trançado. Dentro dela, envolto em uma mantinha amarela desbotada, um bebê de no máximo alguns meses chorava com a força de quem luta pela própria vida. Meu Deus! A voz grave de Alexander saiu como um sussurro rouco, suas mãos trêmulas se agarrando ao batente da porta. O coração que batia sempre no ritmo controlado dos negócios agora disparava descompassado. Em 38 anos de vida, ele nunca havia se deparado com algo tão indefeso. O bebê agitava os punhos minúsculos no ar, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Os cabelos escuros grudados na testa suada, os lábios rosados tremulando a cada soluço. Era uma criança beautiful, com traços delicados que tocaram algo profundo e inexplorado no peito de Alexander. Senhor Whitmore. A voz suave de Helena ecoou atrás dele. Aconteceu alguma coisa? Eu ouvi um... Helena parou de falar no exato momento em que seus olhos encontraram a cena. Suas pupilas se dilataram, a respiração ficou presa na garganta e algo em seu rosto mudou completamente. Uma expressão que Alexander nunca havia visto antes. Uma mistura de surpresa, ternura e uma dor antiga que ela carregava escondida. Helena. Alexander tentou formar uma frase, mas as palavras se perderam. Como um homem que comandava salas de reunião com executivos poderosos, podia ficar sem palavras diante de um bebê abandonado. Sem hesitar, Helena passou por ele e desceu os degraus de mármore. Suas mãos, sempre tão cuidadosas com a porcelana cara e os cristais importados, agora tremiam enquanto se aproximavam da cesta. O bebê continuava chorando, um som que parecia ecoar pelas paredes da mansão e despertar cada instinto protetor que Helena havia enterrado no fundo do coração. Pobrezinho, ela murmurou, sua voz embargada. Está com tanto frio. Com um cuidado quase religioso, Helena levantou o bebê da cesta. No momento em que a criança sentiu o calor dos braços dela, o choro diminuiu para pequenos soluços. Os olhinhos escuros se abriram,
fixando-se no rosto de Helena como se reconhecessem nela a salvação que tanto procuravam. Alexander desceu os degraus lentamente, hipnotizado pela cena à sua frente. Helena balançava o bebê contra o peito, sussurrando palavras doces em espanhol, sua língua materna, que ela raramente usava na presença dele. A manhã dourada criava uma auréola ao redor dos dois, transformando aquele momento em algo que parecia saído de um sonho. Como alguém pôde abandonar uma criança tão pequena? Helena ergueu os olhos para Alexander e ele viu lágrimas brilhando ali. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção mais complexa, como se aquele bebê tivesse despertado uma parte dela que estava adormecida há muito tempo. Não sei. Alexander se aproximou, estudando o rostinho do bebê, que agora o observava com curiosidade. Você sabe cuidar de crianças? Um sorriso pequeno e melancólico curvou os lábios de Helena. Eu sei. Havia tanto peso nessas duas palavras simples. Alexander percebeu que não conhecia realmente a mulher que cuidava de sua casa, que preparava suas refeições, que conhecia seus horários melhor que ele próprio. Helena tinha uma vida, um passado, histórias que ele nunca havia perguntado sobre. O bebê fez um barulhinho suave, como um suspiro de alívio, e relaxou completamente nos braços de Helena. A transformação foi mágica. De uma criança desesperada para um anjinho em paz, apenas pelo poder de um toque maternal. Precisamos levá-lo para dentro, Helena disse, sua voz assumindo um tom prático que Alexander conhecia bem. Deve estar com fome, e essa mantinha está úmida do sereno da madrugada. Alexander assentiu, ainda em estado de choque. Enquanto Helena subia as escadas carregando o bebê, com a naturalidade de quem nasceu para aquilo, ele ficou parado por um momento, olhando para a cesta vazia. Dentro dela, além de uma fraldinha extra, havia um bilhete dobrado. Com dedos hesitantes, ele pegou o papel e o abriu. A caligrafia era feminina, apressada, como se tivesse sido escrita entre lágrimas. Por favor, cuidem dele. Eu não posso, mas vocês podem dar a ele tudo o que eu nunca conseguiria. Ele merece uma família que o ame de verdade. Alexander sentiu um aperto na garganta. Não havia nome, não havia explicações. Apenas o pedido desesperado de uma mãe que havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Quando ele entrou na mansão, Helena já havia improvisado um ninho de toalhas macias no sofá da sala de estar. O bebê estava deitado ali, olhos alertas, observando tudo ao redor com a curiosidade natural de quem descobre o mundo. Helena havia desaparecido na cozinha e ele podia ouvir o barulho de gavetas sendo abertas, potes sendo mexidos. Senhor Whitmore! Helena chamou da cozinha. O senhor tem leite? Leite! Alexander se aproximou da porta da cozinha, vendo Helena vasculhar suas geladeiras de inox. Sim, mas você sabe como alimentar um bebê? Helena parou o que estava fazendo e o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Eu sei. Havia finitude naquela resposta, como se ela encerrasse uma discussão que nem havia começado. Alexander sentiu que havia muito mais por trás daquelas palavras, mas não se atreveu a perguntar. Ele observou fascinado, enquanto Helena aquecia o leite, testava a temperatura na parte interna do pulso, improvisava uma mamadeira usando um copinho pequeno e muito cuidado. Cada movimento dela era preciso, natural, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Quando Helena voltou para a sala, carregando o leite morno, o bebê imediatamente se agitou, como se soubesse que a salvação estava chegando. Alexander se sentou ao lado dela no sofá, mais próximo do que jamais havia estado, observando cada detalhe da cena que se desenrolava. Devagar, pequenininho, Helena murmurou, ajudando o bebê a beber. Devagar. O destino tinha acabado de bater à porta, em forma de um pequeno milagre.
O silêncio da manhã foi substituído pelos pequenos ruídos de satisfação do bebê, enquanto Helena o alimentava com uma paciência que Alexander nunca havia presenciado em ninguém. Cada gota de leite era oferecida como se fosse o elixir da vida. E talvez fosse exatamente isso. O aroma doce do leite morno misturava-se com o perfume sutil de lavanda que sempre acompanhava Helena, criando uma atmosfera de aconchego que transformava a sala formal da mansão em algo que Alexander jamais experimentara: um lar. Ele estava morrendo de fome. Helena sussurrou, limpando delicadamente uma gotinha que escorreu pelo cantinho da boca do bebê. Suas mãos, calejadas pelos anos de trabalho doméstico, moviam-se com uma delicadeza que contrastava com sua aparência simples. Alexander observava cada gesto, cada expressão que cruzava o rosto dela, como se estivesse descobrindo uma pessoa completamente nova. O bebê fez pequenos ruídos de contentamento, seus dedinhos minúsculos se agarrando na blusa simples de Helena. Havia algo profundamente comovente naquela confiança cega. Uma criança abandonada que encontrava consolo nos braços de uma estranha, como se o amor não precisasse de apresentações ou explicações. Você já cuidou de bebês antes? Alexander perguntou, sua voz mais suave do que o usual. Havia uma vulnerabilidade em sua postura, sentado na beirada do sofá, as mãos entrelaçadas, observando aquela dança ancestral entre mulher e criança. Helena ergueu os olhos brevemente, uma sombra de dor atravessando seu rosto antes de voltar a atenção para o bebê. Já. A resposta veio carregada de um peso que Alexander sentiu no próprio peito. Não era apenas conhecimento técnico, era memória muscular. Era instinto despertado por uma experiência que ela claramente não queria compartilhar. Ele respeitou o silêncio dela, mas algo em seu interior se mexeu, uma curiosidade misturada com algo que ele não conseguia nomear. O bebê terminou de se alimentar e Helena o ergueu contra o ombro, batendo levemente nas costas minúsculas. O som pequeno e satisfeito que ele fez arrancou dela o primeiro sorriso genuíno que Alexander havia visto em 3 anos de convivência. Não o sorriso educado e contido que ela oferecia quando ele a cumprimentava pela manhã, mas algo luminoso, espontâneo, que transformou completamente sua face. Olhe só, ela murmurou, balançando suavemente. Que menininho corajoso. Passou a noite toda sozinho, com frio, e agora está aqui, forte e determinado. Alexander sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Uma expansão, um aquecimento que nada tinha a ver com a temperatura da sala. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava testemunhando amor puro, sem segundas intenções, sem cálculos ou benefícios. Helena amava aquele bebê instantaneamente, completamente, como se ele sempre tivesse pertencido a ela. Ele precisa de um banho, Helena disse, levantando-se com o bebê ainda aninhado contra seu ombro. E de roupas limpas. Essa mantinha está úmida e... Eu não tenho nada disso. Alexander a interrompeu, subitamente consciente de como sua casa, por mais luxuosa que fosse, estava despreparada para a vida real. Tinha 4 suítes com banheiras de mármore, mas nenhuma banheira pequena. Tinha armários cheios de roupas de grife, mas nenhuma peça que servisse em uma criança. Eu sei. Helena caminhava pela sala, embalando o bebê que já começava a cochilar. Mas podemos improvisar. Sua banheira menor, algumas toalhas macias, e eu posso cortar uma das suas camisetas velhas para ele usar enquanto não compramos roupinhas adequadas. A naturalidade com que ela assumiu que eles iriam cuidar do bebê, não apenas ela, mas os dois juntos, fez Alexander parar de respirar por um segundo. Nós... Helena parou de balançar e o encarou diretamente pela primeira vez naquela manhã extraordinária. O senhor não pretende entregar ele para alguma instituição, pretende?
Havia uma urgência em sua voz, um medo quase imperceptível que fez Alexander perceber o quanto aquilo significava para ela. Em poucas horas, Helena havia se tornado completamente devotada àquela criança, e a possibilidade de perdê-la claramente a aterrorizava. Eu não sei, Alexander admitiu, passando as mãos pelos cabelos. Isso é muito maior do que qualquer situação que eu já enfrentei. Eu dirijo empresas, gerencio investimentos, mas um bebê, eu não sei absolutamente nada sobre crianças. Ninguém sabe até aprender. Helena se aproximou dele, o bebê dormindo pacificamente em seus braços. Mas algumas coisas a gente aprende no instinto, como o que o senhor sentiu quando o viu chorando na escada. Alexander se lembrou do aperto no peito, da necessidade urgente de fazer alguma coisa, qualquer coisa, para acabar com aquele sofrimento. Eu senti que precisava protegê-lo. Exato. O sorriso de Helena foi como um raio de sol, atravessando nuvens pesadas. O amor começa assim, Sr. Whitmore, com a vontade de proteger. Eles subiram juntos para o andar superior, Helena indicando o que seria necessário, enquanto Alexander a seguia, carregando toalhas extras e tentando processar como sua vida havia mudado completamente em uma manhã. Na suíte master, Helena testou a temperatura da água na banheira menor, criando um ambiente seguro e aconchegante. "Segure ele por um momento", ela pediu, estendendo o bebê para Alexander. O pânico imediato que atravessou o rosto dele arrancou uma risada suave de Helena. "Ele não vai quebrar. Apoie a cabecinha e mantenha ele pertinho do seu peito." Quando o peso pequeno e quente do bebê se acomodou contra ele, Alexander sentiu uma transformação física instantânea. O coração, que sempre batia no ritmo dos negócios, agora pulsava em sincronia com a respiração suave da criança. O perfume doce de bebê, misturado com o aroma de leite e o calor pequeno contra seu peito, despertou algo primitivo e poderoso em sua alma. "Como ele é pequeno", Alexander murmurou, estudando cada detalhe do rostinho relaxado. Os cílios escuros, as sobrancelhas finas, a boquinha pequena que fazia movimentos de sucção mesmo dormindo. "Mais forte", Helena acrescentou, preparando a água. "Sobreviveu uma noite inteira sozinho. É um lutador." Durante o banho, Alexander observou Helena transformar um ato que poderia ser clínico em um ritual de amor. Cada movimento era suave, cada palavra era uma melodia. Ela conversava com o bebê em tom baixo, explicando cada coisa que estava fazendo, como se ele pudesse entender e se sentir mais seguro sabendo o que vinha a seguir. "Agora vamos lavar esse cabelo sedoso. Que água quentinha boa, não é? Olha só como você está relaxado." O bebê não chorou nenhuma vez. Seus olhinhos permaneceram fixos no rosto de Helena, como se ela fosse a coisa mais fascinante do universo. Alexander entendeu o sentimento. Ele próprio estava hipnotizado observando aquela mulher que havia trabalhado em sua casa por 3 anos e que ele claramente nunca havia realmente visto. "Helena", ele disse quando ela estava secando o bebê com uma toalha macia, "por que você nunca me contou que sabia cuidar de crianças?" Ela pausou por um momento, suas mãos ainda envolvendo o pequeno corpo. "O senhor nunca perguntou sobre minha vida antes de trabalhar aqui." A verdade daquelas palavras atingiu Alexander como um soco no estômago. Em 3 anos, ele havia tratado Helena como parte da mobília, eficiente, discreta, invisível. Sabia que ela preparava seu café exatamente como ele gostava, que ela antecipava suas necessidades, que ela cuidava de cada detalhe de sua casa, como se fosse dela própria. Mas ele nunca havia perguntado se ela tinha família, sonhos, histórias que a tivessem moldado na mulher que era. "Você tem filhos?" A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma dor tão intensa que Alexander imediatamente se arrependeu de ter perguntado.
Helena continuou secando o bebê, mas ele pôde ver as lágrimas que ela lutava para conter. Eu tive. Ela sussurrou finalmente. As duas palavras caíram no quarto como pedras em um lago, criando ondas de compreensão que se espalharam pela consciência de Alexander. Tudo fazia sentido agora. A naturalidade com que ela cuidava do bebê, a dor em seus olhos quando o viu abandonado, a devoção instantânea que ela demonstrava. Helena, eu sinto muito. Não. Ela o interrompeu, erguendo os olhos para encontrar os dele. Não sinta pena, sinta gratidão, porque agora eu sei que toda aquela dor teve um propósito. Eu estava aqui neste momento porque este bebê ia precisar de mim. E talvez... Ela olhou para Alexander com uma intensidade que o deixou sem ar. Talvez o senhor também precise aprender o que é cuidar de alguém além de si mesmo. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho. Aquele bebê trazia vida para sua casa vazia. O resto da manhã passou como um sonho etéreo, onde o tempo parecia suspenso em bolhas de descoberta. Alexander cancelou todas as reuniões do dia, algo que jamais havia feito em 15 anos de carreira, enviando uma mensagem lacônica para sua secretária. Emergência familiar. As palavras o surpreenderam enquanto as digitava. Família. Quando foi a última vez que essa palavra havia significado algo real para ele? Helena havia transformado a sala de estar em um santuário improvisado para o bebê. Almofadas de seda foram reorganizadas para criar barreiras seguras. A mesa de centro de cristal francês virou uma estação de cuidados e o ambiente formal da mansão Whitmore respirava uma informalidade calorosa que nunca havia existido antes. O bebê dormia peacefully em uma cama feita de toalhas de algodão egípcio, o rostinho relaxado irradiando uma tranquilidade que contagiava todo o espaço. Precisamos descobrir quem ele é, Alexander disse, observando Helena dobrar cuidadosamente a mantinha amarela que acompanhava a criança. Suas mãos trabalhavam com reverência, como se aquele tecido simples fosse a relíquia mais preciosa do mundo. Alguém deve estar procurando por ele. Alguém o deixou aqui de propósito, Helena respondeu, sua voz carregando uma convicção que Alexander não esperava. Na escadaria da sua casa, especificamente. Isso não foi acaso, Sr. Whitmore. Foi escolha. Alexander pegou novamente o bilhete que encontrara na cesta, estudando cada curva das letras apressadas. A tinta azul havia borrado em alguns pontos, como se lágrimas tivessem caído sobre o papel enquanto era escrito. Mas por que aqui? Por que eu? Talvez, Helena se aproximou, sua presença trazendo aquele aroma sutil de lavanda que agora Alexander associava com segurança e cuidado, porque ela sabia que aqui ele encontraria não apenas riqueza, mas algo mais importante. E o que seria mais importante que estabilidade financeira para uma criança? Helena o estudou com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar muito além da superfície. Amor verdadeiro, a chance de ser realmente desejado. As palavras dela ecoaram no silêncio da sala, carregadas de um significado que Alexander ainda estava tentando compreender. Ele observou o bebê dormindo, os punhinhos cerrados perto do rosto, completamente vulnerável, e ao mesmo tempo irradiando uma força vital que preenchia todos os espaços vazios da mansão. Você acha que eu seria um bom pai? A pergunta saiu antes que Alexander pudesse censurá-la, revelando uma insegurança que ele mantinha escondida há décadas. Helena parou de dobrar a mantinha e o encarou diretamente. Eu acho que o senhor seria exatamente o pai que este bebê precisa. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como o senhor olha para ele. Helena se sentou no sofá, perto o suficiente para que Alexander sentisse o calor humano que emanava dela. É o mesmo olhar que eu tive quando o vi pela primeira vez. Como se uma parte sua reconhecesse uma parte dele.
Alexander se aproximou da improvisada cama do bebê, observando a respiração regular que fazia o pequeno peito subir e descer em um ritmo hipnótico. Eu sempre pensei que não servia para isso. Para cuidar de alguém além de mim mesmo. Por que pensava isso? A pergunta de Helena era simples, mas a resposta envolvia camadas de história pessoal que Alexander raramente visitava. Meu pai era distante, bem-sucedido, respeitado, mas emocionalmente ausente. Ele me ensinou a construir empresas, a acumular riqueza, a vencer na vida, mas nunca me ensinou a simplesmente estar presente para alguém. Então este bebê pode ensinar o que seu pai não conseguiu. Alexander olhou para Helena, surpreendido pela profundidade da observação. Você acha mesmo? Eu sei. Helena estendeu a mão e, pela primeira vez em 3 anos, tocou o braço de Alexander. O contato foi breve, delicado, mas enviou uma corrente elétrica por todo o corpo dele. Porque eu vejo a transformação acontecendo desde esta manhã. O homem que encontrou este bebê na escadaria não é o mesmo que está aqui agora. Alexander refletiu sobre as palavras dela enquanto observava a criança. Era verdade. Algo fundamental havia mudado dentro dele. A urgência constante dos negócios havia sido substituída por uma necessidade diferente. A necessidade de proteger, de nutrir, de estar presente para alguém que dependia completamente dele. O bebê se mexeu, fazendo pequenos ruídos, e imediatamente Helena se levantou para verificar se estava tudo bem. Alexander a observou ajustar a posição da criança, verificar se ela estava confortável, sussurrar palavras tranquilizadoras. Havia uma graciosidade natural em seus movimentos, uma competência maternal que ia muito além do treinamento. Helena, Alexander disse suavemente, me conta sobre seu filho. Ela congelou por um momento, as mãos still on the baby's blanket. Quando se virou para encará-lo, havia lágrimas brilhando em seus olhos, mas também uma strength que Alexander admirou immediately. Miguel, ela sussurrou. Ele se chamava Miguel. Chamava? Helena voltou a se sentar, as mãos entrelaçadas no colo, reunindo coragem para compartilhar uma dor que havia carregado sozinha por muito tempo. Ele morreu aos 8 meses. Uma pneumonia que evoluiu muito rápido. Eu não tinha dinheiro para o melhor tratamento, não tinha plano de saúde adequado. Helena... Alexander sentiu o coração se apertar, uma dor empática que nunca havia experimentado. Eu era jovem, solteira, trabalhava em 3 empregos para conseguir pagar um quartinho alugado. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela, mas sua voz permanecia firme. Quando Miguel morreu, eu pensei que minha vida havia acabado também, que eu nunca mais conseguiria olhar para uma criança sem sentir aquela dor devastadora. Alexander se levantou e, sem pensar, se aproximou dela. Mas consegue agora? Sim. Helena olhou para o bebê dormindo, um sorriso triste, mas genuíno, curvando seus lábios. Quando vi este pequeno chorando na escadaria, foi como se Miguel estivesse me dizendo que estava tudo bem, que eu podia amar novamente sem traí-lo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração suave do bebê e pelo som distante do vento nas árvores do jardim. Alexander sentiu uma conexão com Helena que ia muito além da relação empregador-empregada. Eles haviam compartilhado algo profundo, vulnerável, real. Por isso você nunca me contou sobre ele. Alexander compreendeu. Era doloroso demais. E por que o senhor nunca perguntou sobre minha vida pessoal? Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Em 3 anos, esta é a primeira conversa real que temos. A observação atingiu Alexander como um soco, fazendo-o perceber como havia sido limitado, como havia desperdiçado a oportunidade de conhecer uma mulher extraordinária que vivia sob o mesmo teto que ele. Eu quero mudar isso. Mudar o quê? Quero te conhecer de verdade.
Quero saber sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Quero... Alexander parou, surpreendido pela intensidade de seus próprios sentimentos. Quero que sejamos uma família para este bebê. De verdade. Helena o estudou com cuidado, como se estivesse avaliando a sinceridade por trás das palavras. O senhor tem certeza? Porque criar uma criança não é como dirigir uma empresa. Não há estratégias garantidas, planilhas que prevêem resultados. É sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre amor incondicional, sobre sacrificar seu próprio conforto pelo bem-estar de outro ser humano. Eu estou disposto a aprender. Alexander se ajoelhou ao lado do sofá, ficando na altura dos olhos dela. Se você me ensinar... A intensidade do momento foi interrompida pelo som suave do bebê acordando. Os olhinhos escuros se abriram, focalizando imediatamente em Helena, como se ela fosse o centro de seu universo. Helena o pegou no colo instintivamente, e a criança se acomodou contra ela com uma confiança que derreteu o coração de Alexander. Olá, príncipezinho, Helena murmurou, beijando a testa do bebê. Dormiu bem? Alexander observou a interação, fascinado pela naturalidade do amor maternal. Como você sabe que é menino? Helena sorriu, aquele sorriso luminoso que transformava completamente seu rosto. Intuição feminina. Mas podemos verificar quando trocarmos a fralda. Nós? Alexander engoliu em seco. Sim, nós. Se vamos fazer isso juntos, o senhor precisa aprender todas as tarefas, incluindo as menos glamurosas. A ideia de trocar fraldas aterrorizava Alexander mais do que qualquer negociação milionária. Mas havia algo sobre a confiança de Helena, sobre a maneira como ela incluía ele naturalmente em cada decisão, que o fazia querer tentar. O bebê começou a fazer ruídos pequenos, claramente comunicando alguma necessidade. Helena se levantou, balançando-o suavemente. Alguém está com fome novamente. Enquanto Helena se dirigia à cozinha para preparar mais leite, Alexander ficou sozinho na sala, olhando para a cesta vazia que ainda permanecia perto da porta. Em poucas horas, aquele objeto simples havia transformado completamente sua vida, revelando capacidades emocionais que ele desconhecia possuir e criando uma conexão com Helena que ia muito além de qualquer thing que havia experimentado antes. O som da risada suave de Helena, conversando com o bebê na cozinha, ecoou pela mansão, preenchendo espaços que Alexander nem sabia que estavam vazios. Pela primeira vez em sua vida, a casa se sentia como um lar verdadeiro. A tarde derretia lentamente através das janelas altas da biblioteca, onde Alexander havia se refugiado após o almoço que ele e Helena dividiram na intimidade inesperada da cozinha. Pela primeira vez em anos, ele havia comido uma refeição sentado à mesa da cozinha, observando Helena alimentar o bebê entre suas próprias garfadas, seus movimentos fluidos, alternando entre cuidar da criança e manter uma conversa que fluía naturalmente, como se fossem uma família. O bebê, agora confirmado como menino durante a troca de fralda, que quase fez Alexander desmaiar de nervosismo, dormia no carrinho improvisado que Helena havia criado, usando uma gaveta acolchoada com toalhas. O som suave da respiração infantil misturava-se com o tic-tac do relógio antigo na parede, criando uma sinfonia doméstica que Alexander descobriu ser surpreendentemente reconfortante. Helena entrou na biblioteca carregando 2 xícaras de chá, uma tradição que ela havia estabelecido naquela tarde extraordinária. Seus pés descalços faziam barulho quase imperceptível no tapete persa, e Alexander notou como ela se movia pela casa com uma familiaridade nova, como se a presença do bebê tivesse quebrado barreiras invisíveis que existiam há 3 anos. Ele está dormindo profundamente, ela murmurou, oferecendo uma xícara para Alexander. Seus dedos se tocaram brevemente durante a transferência,
Um contato que enviou uma corrente elétrica pelo braço dele. Bebês pequenos assim dormem muito. É como se estivessem recuperando as energias gastas crescendo. Alexander segurou a xícara entre as mãos, aproveitando o calor que irradiava através da porcelana. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela se acomodou na poltrona em frente a ele, uma posição que jamais havia assumido antes. Sempre mantinha distância respeitosa, permanecendo de pé durante conversas. Agora que compartilhamos o cuidado de uma criança, acho que as barreiras formais podem ser quebradas. Você sente que Miguel estaria aprovando isso? Você cuidando de outro bebê? Helena ficou em silêncio por um longo momento, observando as folhas do chá circularem na xícara. Quando ergueu os olhos, havia uma serenidade profunda em seu olhar. Esta manhã, quando ouvi o choro na escadaria, meu primeiro instinto foi correr. A dor de perder Miguel estava adormecida, não curada. Mas então eu vi seus olhos, Sr. Whitmore. Meus olhos, a confusão, o medo, mas principalmente a necessidade desesperada de fazer a coisa certa, mesmo não sabendo qual era. Helena sorriu suavemente, e foi como se Miguel sussurrasse no meu ouvido. Mamãe, ajuda ele, ajuda os dois. Alexander sentiu um aperto na garganta. Os dois? O bebê e o senhor. Helena colocou a xícara na mesa lateral e se inclinou ligeiramente para a frente. O senhor pode ser bem-sucedido, poderoso, mas eu vejo a solidão nos seus olhos todos os dias há 3 anos. A mesma solidão que eu carregava. Eu não sabia que era tão óbvio. Para alguém que também se sente sozinha, é impossível não reconhecer. Helena brincou com uma mecha de cabelo que havia escapado do coque. Grandes casas, contas bancárias robustas, nada disso preenche o vazio deixado pela ausência de conexão humana real. Alexander estudou o rosto dela, notando detalhes que havia negligenciado durante 3 anos. As pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de sorrisos e lágrimas, a maneira como seus lábios se curvavam naturalmente, mesmo em repouso, a força silenciosa que emanava de cada poro de sua pele. Como você conseguiu passar por isso? A dor de perder Miguel? Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Alexander pensou que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de anos de luto processado. Eu não passei por isso, Sr. Whitmore. Eu aprendi a carregar a dor junto com o amor. Miguel não está mais aqui fisicamente, mas o amor que sinto por ele, esse nunca vai embora. Aprendi que posso honrar esse amor, cuidando de outras pessoas, estando presente para elas, da maneira que eu gostaria de ter sido capaz de ser para ele. É por isso que você cuida tão bem de mim? Alexander perguntou suavemente. Mesmo quando eu não mereço? Helena o encarou com uma intensidade que o deixou sem ar. O senhor merece ser cuidado, Alexander. Todos merecem. Foi a primeira vez que ela pronunciou seu nome, e o som de sua voz falando Alexander em vez de Sr. Whitmore provocou uma revolução silenciosa em seu peito. Era como se uma parede tivesse caído, revelando um campo emocional que ele não sabia que existia. Helena! Ele colocou a xícara na mesa e se inclinou para a frente, espelhando a posição dela. O que aconteceu com o pai de Miguel? A pergunta surgiu de uma necessidade profunda de entender a história completa dela. Mas Alexander imediatamente se arrependeu ao ver uma sombra de dor cruzar o rosto de Helena. Ele nunca soube que Miguel existia. Ela admitiu, a voz mal passando de um sussurro. Quando descobri que estava grávida, ele já havia voltado para seu país. Era um relacionamento casual. Ele estava aqui a trabalho por alguns meses. Você tentou encontrá-lo? Pensei nisso.
Mas então percebi que não queria Miguel como uma obrigação na vida de alguém. Queria que ele fosse desejado, amado completamente, ou então preferia criá-lo sozinha. Helena olhou através da janela, perdida em memórias que claramente ainda a machucavam. Talvez tenha sido orgulho, ou talvez tenha sido proteção. Nunca vou saber. Alexander sentiu uma raiva surpreendente em direção a um homem que nem conhecia. Ele perdeu a chance de conhecer uma criança extraordinária. Como o senhor sabe que Miguel era extraordinário? Porque foi amado por você. As palavras saíram mais intensas do que Alexander pretendia, carregadas de uma emoção que o surpreendeu. Helena o estudou com cuidado, como se estivesse vendo uma faceta dele que não existia antes. Alexander, ela disse suavemente, testando como o nome soava em sua voz. Posso te fazer uma pergunta pessoal agora? Ele assentiu, sentindo que, independente do que ela perguntasse, ele seria honesto. Por que nunca se casou? Nunca teve filhos? A pergunta atingiu um nervo que Alexander mantinha cuidadosamente protegido. Eu sempre achei que estava esperando pelo momento certo, pela pessoa certa, mas acho que a verdade é que estava com medo. Medo do quê? De não ser bom o suficiente, de repetir os erros do meu pai, de construir uma família baseada em obrigação e expectativas em vez de amor genuíno. Alexander passou as mãos pelos cabelos, um gesto de vulnerabilidade que Helena não havia visto antes. E talvez tenha sido mais fácil focar no trabalho. É previsível, bem-sucedido. Eu sei como ser bom nisso. Mas não sabe como ser bom em amar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações que ambos podiam sentir, mas nenhum estava pronto para abordar diretamente. Eu estou aprendendo, Alexander disse finalmente. Hoje, assistindo você cuidar deste bebê. Vendo como o amor pode ser instintivo, natural, não forçado. O bebê escolheu aquele momento para se mexer, fazendo pequenos sons que indicavam que estava acordando. Helena imediatamente se levantou para verificar, mas Alexander estendeu a mão e tocou gentilmente o braço dela. Deixa eu tentar, ele disse. Me ensina. O rosto de Helena se transformou com um sorriso que poderia ter iluminado a mansão inteira. Claro! Juntos, eles se aproximaram do berço improvisado. Os olhos do bebê se abriram, focalizando imediatamente em Helena, mas depois se dirigindo para Alexander com atenção curiosa e alerta. Não havia medo, não havia rejeição. Apenas curiosidade pura e inocente. Oi, pequenininho, Alexander disse suavemente, copiando inconscientemente o tom gentil de Helena. Você dormiu bem? O bebê fez um pequeno som de arrulho, quase como se estivesse respondendo à pergunta. Helena observou, enquanto Alexander cuidadosamente pegou a criança, apoiando a cabeça exatamente como ela havia ensinado mais cedo. Ele gosta de você, Helena observou, notando como rapidamente o bebê se acomodou contra o peito de Alexander. Bebês têm um instinto muito apurado para pessoas boas. Como você pode ter tanta certeza de que sou uma pessoa boa? Helena se aproximou, tão perto que Alexander podia sentir o perfume de lavanda no cabelo dela. Podia ver as partículas douradas nos olhos castanhos. Porque eu vejo como você o olha, como você me olha, como você está tentando ser melhor do que já é. A intimidade do momento era avassaladora. E Alexander, segurando o bebê, Helena em pé perto o suficiente para tocar, os três formando um círculo de conexão que parecia ao mesmo tempo completamente novo e ancestral, como se tivessem sido destinados a se encontrar desta forma. Helena, Alexander disse, sua voz rouca de emoção. Eu não quero que isso seja temporário. Este bebê, esta proximidade entre nós, eu quero que sejamos uma família de verdade. Helena ergueu a mão e tocou gentilmente a mão do bebê,
seus dedos roçando no peito de Alexander no processo. Eu também quero isso. A admissão ficou suspensa entre eles, pesada de promessa e possibilidade. Pela primeira vez na vida de ambos, eles haviam encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Não apenas o bebê que os havia unido, mas o amor que estava florescendo silenciosamente, organicamente, entre duas pessoas que haviam estado sozinhas por tempo demais. Lá fora, o sol da tarde criava sombras longas no jardim, marcando o fim de um dia que havia mudado tudo. Dentro da casa, uma nova família estava silenciosamente, cuidadosamente, lindamente começando a se formar. A semana que se seguiu passou como um furacão de transformações que Alexander jamais poderia ter imaginado. O bebê, que eles começaram a chamar carinhosamente de Gabriel, um nome que Helena sugeriu e que soou perfeito nos lábios de ambos, havia se tornado o centro gravitacional ao redor do qual suas vidas agora orbitavam. A mansão Whitmore, antes um mausoléu de luxo e silêncio, agora pulsava com vida, risadas e os sons deliciosos de uma criança descobrindo o mundo. Alexander havia transformado completamente sua rotina. As reuniões matinais foram transferidas para o final da tarde, permitindo que ele passasse as manhãs ajudando Helena com Gabriel. Ele aprendeu a trocar fraldas sem entrar em pânico. Descobriu que possuía uma voz naturalmente calmante para cantar canções de ninar e se surpreendeu com a facilidade com que conseguia fazer Gabriel rir balançando chaves coloridas que Helena havia comprado. Mas foi na quinta-feira da segunda semana que a realidade exterior finalmente invadiu sua bolha de felicidade doméstica. Alexander estava no escritório, Gabriel dormindo peacefully em um carrinho ao lado de sua mesa. Um arranjo que Helena havia sugerido para que ele não perdesse momentos importantes quando Margaret Whitmore, sua tia e única parente próxima, apareceu sem avisar na porta. Alexander, querido. A voz cristalina de Margaret ecoou pelo escritório, carregada daquela autoridade aristocrática que ela cultivava há décadas. Preciso falar com você urgentemente sobre essa situação. Margaret era uma mulher de 65 anos, cabelos prateados, impecavelmente penteados, sempre vestida como se estivesse indo para um evento social importante. Ela representava tudo que Alexander havia tentado escapar. A sociedade que julgava, que media o valor das pessoas pela conta bancária e pela linhagem familiar. Tia Margaret. Alexander se levantou, instintivamente se posicionando entre ela e Gabriel. Que situação! Não se faça de desentendido, Alexander. A notícia já se espalhou por todo o clube. Você está criando uma criança abandonada com sua empregada. A maneira como ela pronunciou empregada deixou claro o desdém que sentia. Isso é absolutamente escandaloso. O sangue de Alexander ferveu instantaneamente. Primeiro, Gabriel não é uma criança abandonada. Ele é meu filho adotivo. Segundo, Helena não é apenas uma empregada. Ela é a mulher mais extraordinária que já conheci. Margaret arqueou as sobrancelhas perfeitamente delineadas. Meu filho adotivo? Alexander, você não pode estar falando sério. Você nem sequer iniciou processos legais. E quanto a essa, Helena, você claramente perdeu a perspectiva. A perspectiva? Alexander sentiu a raiva crescer em seu peito. Ou talvez eu tenha finalmente encontrado uma perspectiva real sobre o que importa na vida. O que importa é a reputação da família Whitmore. Margaret se aproximou da mesa, seus olhos frios, examinando Gabriel como se ele fosse um objeto inconveniente. Você tem responsabilidades sociais, Alexander. Negócios que dependem da sua imagem. Não pode simplesmente decidir brincar de família com uma mulher que... Cuidado com as próximas palavras. Alexander a interrompeu,
sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça real. Porque dependendo do que você disser sobre Helena, nossa conversa termina aqui. Naquele momento, Helena apareceu na porta do escritório, carregando uma bandeja com café. Ela havia claramente ouvido parte da conversa, porque seus movimentos estavam tensos, cuidadosos, como se estivesse se preparando para uma batalha. Desculpe interromper, Helena disse, sua voz educada, mas com uma firmeza que Alexander admirou. Trouxe café para vocês. Margaret a estudou da cabeça aos pés com um olhar que poderia congelar o inferno. Então você é Helena. Sim, senhora. Helena Rodrigues. Helena colocou a bandeja na mesa e estendeu a mão educadamente. É um prazer conhecê-la. Margaret ignorou completamente a mão estendida, um insulto que fez Alexander cerrar os punhos. Senhora Rodrigues, certamente você compreende que essa situação é insustentável. Uma mulher em sua posição não pode realmente acreditar que tem futuro nesta família. Helena não recuou nem um centímetro. Com todo respeito, senhora, minha posição é a de alguém que ama esta criança e que está comprometida em dar a ele a melhor vida possível. Se isso é insustentável para a sociedade, então talvez seja a sociedade que precisa mudar. O silêncio que se seguiu foi tenso o suficiente para cortar. Alexander observou as duas mulheres se encarando, uma representando tudo que ele havia crescido, acreditando ser importante, a outra representando tudo que ele havia descoberto ser realmente valioso. Helena está certa, Alexander disse finalmente, quebrando o silêncio. E para que fique claro, tia Margaret, Helena não está em uma posição. Ela é a mulher que escolhi para formar uma família comigo. As palavras saíram com uma clareza que surpreendeu até ele mesmo. Não havia dúvida, não havia hesitação. Helena se virou para encará-lo, surpresa e emoção brilhando em seus olhos. Alexander, Margaret sibilou, você não pode estar falando sério. Você vai jogar fora tudo que construiu por isso? Não estou jogando fora nada. Alexander se aproximou de Helena tomando sua mão. Estou finalmente construindo algo real. Margaret olhou para as mãos entrelaçadas deles com horror genuíno. Isso é ridículo. Uma infatuação passageira que vai arruinar sua reputação permanentemente. Alexander, pense na empresa, nos negócios, nos contratos que dependem da sua imagem social. Se alguém escolher não fazer negócios comigo porque tem uma família que amo, então não são pessoas com quem quero fazer negócios mesmo. Gabriel escolheu aquele momento para acordar, fazendo pequenos sons que imediatamente chamaram a atenção de Helena. Ela soltou a mão de Alexander e se dirigiu ao carrinho, pegando o bebê com aquela naturalidade maternal que nunca deixava de emocionar Alexander. Oi, meu amor, Helena murmurou para Gabriel, beijando sua testa. Você acordou no meio de uma conversa de adultos. Margaret observou a interação com uma expressão de nojo mal disfarçada. Alexander, você realmente pretende criar essa criança como se fosse sua, sem conhecer a origem, a família, os possíveis problemas de saúde ou comportamentais que podem vir com essa bagagem? Bagagem? A voz de Helena saiu gelada. Está falando de uma criança inocente como se fosse um objeto defeituoso. Estou sendo prática. Crianças abandonadas frequentemente vêm de situações problemáticas. Drogas, álcool, instabilidade mental. Você realmente quer expor a família Whitmore a esses riscos? Alexander sentiu uma raiva tão intensa que precisou contar até 10 antes de responder. A única coisa problemática aqui é sua atitude. Gabriel é uma criança perfeita, saudável e amada. E se você não consegue ver isso, então talvez seja melhor você ir embora. Alexander! Margaret exclamou, claramente chocada. Sou sua tia, sua única família restante. Não,
Alexander olhou para Helena, segurando Gabriel. Depois para os dois novamente. Eles são minha família agora. Margaret reuniu sua bolsa e sua dignidade ferida. Muito bem. Mas quando essa fantasia acabar, quando você perceber a realidade do que fez, não venha me procurar para consertar os estragos na sua reputação. Não vou precisar, Alexander respondeu com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. Porque isso não é uma fantasia. É minha vida real. Após Margaret sair, batendo a porta com força suficiente para fazer Gabriel se assustar, o silêncio desceu sobre o escritório como uma chuva depois da tempestade. Helena balançava Gabriel suavemente, sussurrando palavras tranquilizadoras em espanhol. Helena! Alexander se aproximou, tocando gentilmente o braço dela. Eu sinto muito. Ela não tinha direito de falar com você daquele jeito. Mas não precisa se desculpar por ela. Helena olhou para ele com uma mistura de gratidão e preocupação. Mas, Alexander, ela não está completamente errada sobre uma coisa. Isso vai trazer consequências para você, socialmente, profissionalmente. Então que tragam. Alexander tomou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Helena, você ouviu o que eu disse para ela? Que você é a mulher que escolhi para formar uma família comigo? Helena assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu falei sério, completamente sério. Alexander se inclinou, suas testas se tocando. Eu te amo, Helena. Amo você, amo Gabriel, amo a família que nos tornamos, e não me importa quem aprova ou desaprova. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena. Alexander, e você? Como se sente sobre isso? Helena fechou os olhos como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz brilhando ali. Eu te amo também. E amo a vida que construímos juntos nessas 2 semanas. Mas, Alexander, eu preciso ter certeza de que você entende o que está escolhendo. Não sou uma mulher da sociedade. Não sei como ser a esposa de um milionário. Então nós vamos aprender juntos. Alexander sorriu, limpando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Porque a única coisa que eu sei, com certeza, é que não quero viver sem vocês dois. Gabriel fez um ruído pequeno e contente, como se estivesse aprovando a conversa. Eles riram, a tensão finalmente se dissipando. Naquela noite, após Gabriel estar dormindo, Alexander fez a ligação mais importante de sua vida, para o advogado da família, iniciando o processo de adoção formal. Para sua secretária, instruindo que Helena fosse incluída em todos os eventos sociais como sua companheira. Para o joalheiro mais exclusivo da cidade, encomendando um anel que simbolizasse não apenas um compromisso, mas uma revolução completa em sua vida. A sociedade podia julgar, a família podia desaprovar, os negócios podiam sofrer consequências. Alexander havia finalmente aprendido que algumas coisas valiam qualquer preço, e o amor de Helena e Gabriel era uma delas. Os dias que se seguiram ao confronto com Margaret trouxeram uma intimidade nova e preciosa para a vida de Alexander e Helena. Era como se o enfrentamento público de suas escolhas tivesse quebrado as últimas barreiras entre eles, permitindo que sentimentos há muito contidos finalmente encontrassem espaço para florescer. A mansão Whitmore agora respirava uma atmosfera diferente. Não mais a frieza elegante de um museu particular, mas o calor vibrante de um lar onde o amor era cultivado em cada canto. Gabriel havia se tornado o maestro involuntário dessa nova sinfonia doméstica. Aos 2 meses, idade estimada pelo pediatra que Alexander havia contratado, o bebê já demonstrava uma personalidade vivaz que derretia qualquer resistência. Seus sorrisos eram como raios de sol que iluminavam até os dias mais nublados, e sua risada cristalina ecoava pelos corredores como música celestial.
Alexander descobriu que podia passar horas simplesmente observando as expressões que cruzavam o rostinho perfeito de Gabriel, cada nova descoberta do bebê se tornando uma revelação para ele também. Era numa manhã de sábado, enquanto Helena preparava o café da manhã, e Alexander brincava com Gabriel na sala, que o primeiro momento verdadeiramente íntimo aconteceu. O bebê havia acabado de descobrir seus próprios pés, observando-os com fascínio total, quando Helena apareceu na porta da cozinha, uma toalha de pratos nas mãos e um sorriso radiante no rosto. Ele está descobrindo que tem pés, Alexander observou, sua voz carregada de ternura paternal. Olha só como ele fica concentrado. Helena se aproximou, sentando-se no tapete ao lado deles. Sem pensar, ela apoiou a cabeça no ombro de Alexander, um gesto tão natural e espontâneo que ambos ficaram imóveis por um momento, conscientemente apreciando a intimidade do contato. Você sente o perfume dele? Helena sussurrou, sua respiração quente contra o pescoço de Alexander. Esse cheiro doce que todos os bebês têm. É como se fosse uma promessa de todas as coisas boas que ainda vão acontecer. Alexander virou ligeiramente a cabeça, seus lábios quase tocando os cabelos sedosos de Helena. É o cheiro de esperança, ele murmurou, sua voz rouca, com uma emoção que não conseguia mais esconder. Helena ergueu o rosto para olhá-lo. E a proximidade entre eles era tão intensa que Alexander podia contar cada cílio escuro que emoldurava seus olhos castanhos. O mundo pareceu reduzir-se àquele momento. Gabriel balbuciando contentedly aos pés deles, o sol matinal criando halos dourados ao redor de Helena, o perfume sutil de lavanda misturado com o aroma de café que vinha da cozinha. Alexander, Helena sussurrou, sua mão encontrando a dele sobre o tapete. Às vezes eu tenho medo de que tudo isso seja um sonho. Que eu vou acordar e descobrir que ainda estou sozinha naquele quartinho alugado, sonhando com uma vida que nunca poderia ter. Alexander entrelaçou os dedos com os dela, apertando suavemente. Então nós dois estamos tendo o mesmo sonho, porque eu também tenho medo de acordar e descobrir que vocês dois nunca existiram. Gabriel escolheu aquele momento para estender os bracinhos em direção aos dois, como se estivesse tentando juntá-los. Eles riram, a tensão do momento se transformando em algo mais leve, mas não menos profundo. Acho que alguém está com ciúmes da nossa conversa. Helena pegou Gabriel no colo, beijando sua bochecha rechonchuda. Que foi, princesa? Quer atenção também? Princesa? Alexander arqueou uma sobrancelha, divertido. Helena corou ligeiramente. É um hábito. Eu sempre chamava Miguel de... Bem, é bobagem. Não é bobagem. Alexander tocou gentilmente o braço dela. Conta para mim. Quero saber tudo sobre você, Helena. Todas as pequenas coisas que fazem você ser quem é. Helena acomodou Gabriel contra o peito, seus olhos ganhando um brilho nostálgico. Miguel tinha estes cílios enormes, quase femininos. Eu sempre brincava que ele era meu príncipezinho, minha princesa dos cílios. E ele dava aquela risadinha, como se entendesse a brincadeira. Alexander observou como o rosto dela se iluminava ao falar de Miguel, como o amor maternal transcendia até mesmo a morte. Você acha que Gabriel e Miguel se pareceriam se tivessem se conhecido? Eu acho, Helena sorriu, olhando para Gabriel com ternura infinita, que Miguel enviou Gabriel para nós, como um presente, um jeito de dizer que está tudo bem eu amar novamente. A tarde deslizou languidamente enquanto eles estabeleciam uma nova rotina doméstica que parecia ter sido coreografada por décadas de prática. Helena cantava em espanhol enquanto dobrava as pequenas roupinhas que Alexander havia comprado para Gabriel. Um guarda-roupa completo que incluía desde bodes básicos até pequenos smokings de bebê que Helena considerava absolutamente ridículos e adoráveis ao mesmo tempo.
Alexander descobriu que havia um prazer inesperado em tarefas mundanas quando compartilhadas com alguém que amava. Ajudar Helena a organizar as mamadeiras, dobrar mantas, até mesmo esterilizar chupetas, se tornaram rituais íntimos que criavam uma teia de conexão entre eles. Você já pensou em nomes? Helena perguntou enquanto organizava os brinquedos que Alexander havia comprado. Uma quantidade que ela considerava excessiva, mas que o fazia feliz em fornecer. Gabriel, Alexander respondeu imediatamente. Eu gosto de Gabriel. Gabriel Whitmore. Helena testou o nome sorrindo. Soa bem, forte, mas gentil. Gabriel Rodrigues Whitmore. Alexander corrigiu suavemente. Helena parou de organizar os brinquedos e o encarou. Alexander, quero que ele carregue parte de você também. Você é a mãe dele, Helena, de todas as maneiras que importam. As lágrimas que brilharam nos olhos dela eram de gratidão pura. Alexander se aproximou, envolvendo-a em seus braços num abraço that had been building between them for weeks. Helena se encaixou contra ele perfeitamente, como se seus corpos tivessem sido designed para complementar um ao outro. Eu nunca imaginei, Helena sussurrou contra o peito dele, que poderia me sentir tão completa novamente. Alexander apertou o abraço, respirando o perfume dos cabelos dela. Nem eu. Eu nem sabia que estava incompleto até vocês aparecerem. De quando se separaram, havia uma nova consciência entre eles, uma admissão silenciosa de que seus sentimentos haviam evoluído além da simples gratidão ou conveniência. Eles estavam genuinamente, profundamente apaixonados. A noite trouxe uma intimidade ainda mais profunda. Após Gabriel estar dormindo em seu novo berço, uma peça em mogno que Alexander havia mandado fazer sob medida, eles se encontraram na cozinha, preparando um chá antes de dormir. Helena, Alexander disse enquanto ela aquecia o leite, eu quero te fazer uma pergunta, mas não quero que você sinta pressão para responder de uma forma específica. Helena se virou para encará-lo, uma expressão curiosa em seu rosto. Pode perguntar. Você gostaria de se mudar para o quarto principal, comigo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações que ambos entendiam completamente. Não era apenas sobre conveniência ou proximidade com Gabriel. Era sobre cruzar a linha final entre a vida que haviam construído e a vida que queriam viver. Helena ficou em silêncio por um longo momento, studying his face as if looking for any sign of uncertainty or obligation. Você tem certeza? Ela perguntou finalmente. Porque uma vez que dermos esse passo, não há como voltar atrás. Não para mim. Eu nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Alexander se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. Helena, eu te amo, não como uma conveniência, não como uma solução para a situação com Gabriel. Eu te amo como mulher, como pessoa, como a companheira que escolho para dividir minha vida. Helena fechou os olhos, como se estivesse absorvendo as palavras e decidindo se poderia acreditar nelas. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz brilhando ali. Então sim, ela sussurrou. Sim para tudo. Para o quarto, para a vida juntos, para a família que estamos construindo. Alexander a puxou para seus braços, e desta vez o beijo que compartilharam não foi hesitante ou experimental. Foi uma declaração, uma promessa, um selo sobre o futuro que haviam escolhido construir juntos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, foreheads touching, sorrisos que não conseguiam esconder, iluminando seus rostos. Então, Helena disse uma nota playful em sua voz. Acho que vou precisar de ajuda para mudar minhas coisas. Alexander riu, um som rico e genuíno que ecoou pela cozinha. Acho que posso ajudar com isso.
Mais tarde naquela noite, enquanto Helena reorganizava suas pertences pessoais no quarto principal, Alexander ficou observando de uma poltrona, Gabriel dormindo peacefully em seus braços. Havia algo profundamente satisfying em ver as coisas de Helena se misturando com as suas. Suas escovas de cabelo ao lado das dele na cômoda, seus livros se juntando aos dele na mesa de cabeceira, suas roupas sharing space no guarda-roupa enorme. "Está se arrependendo?" Helena perguntou playfully, notando como ele observava cada movimento. "Nunca." Alexander respondeu sem hesitação. "Está feeling like home pela primeira vez." Helena parou o que estava fazendo e se aproximou dele, beijando suavemente sua testa e depois a de Gabriel. "Para todos nós," ela sussurrou. E naquela noite, pela primeira vez em suas vidas, Alexander e Helena dormiram completamente em paz, sabendo que haviam encontrado exatamente onde pertenciam, nos braços um do outro, protegendo a criança que havia trazido magia para suas vidas. O despertar aconteceu às 3 da madrugada de uma terça-feira que Alexander jamais esqueceria. Não foi o choro habitual de Gabriel pedindo alimentação ou troca de fralda. Aquele som que eles já haviam aprendido a interpretar com a expertise de pais experientes. Foi um gemido fraco, quase inaudível, que cortou o silêncio da noite como uma lâmina gelada atravessando o coração de Helena. Ela se levantou da cama antes mesmo de estar completamente consciente, seus instintos maternais a puxando em direção ao berço de mogno onde Gabriel dormia. Alexander a seguiu, ainda sonolento, mas foi despertado brutalmente pela exclamação abafada de terror que escapou dos lábios de Helena. "Alexander!" A voz dela era pura aflição. "Ele está queimando de febre!" As mãos trêmulas de Helena tocaram a testa de Gabriel, e Alexander pôde ver o pânico crescendo em seus olhos castanhos. O bebê estava pálido, sua respiração irregular, e mesmo no escuro do quarto, eles podiam sentir o calor irradiando de seu pequeno corpo como se fosse uma fornalha. "Quanto?" Alexander perguntou, já se dirigindo ao armário para pegar roupas. Sua voz saiu controlada, mas Helena conhecia-o bem o suficiente para perceber o desespero mal contido. Muito alta. Helena levantou Gabriel do berço, e o bebê mal reagiu. Uma letargia aterrorizante que fez o coração de Alexander parar por um segundo. "Alexander, precisamos ir para o hospital agora." Os próximos minutos passaram como um filme em câmera lenta e velocidade dupla ao mesmo tempo. Alexander ligou para o motorista particular, enquanto Helena envolvia Gabriel em cobertores macios, sussurrando orações em espanhol que ela nem sabia que ainda lembrava. O bebê estava tão quieto, tão diferente da criança vibrante que havia se tornado parte integral de suas vidas. "Vamos, pequenininho!" Helena murmurava, lágrimas já escorrendo por seu rosto. "Fica forte para a mamãe, fica forte para papai." A palavra papai atingiu Alexander como um raio. Era a primeira vez que Helena se referia a ele dessa forma, e escolhera exatamente o momento em que a possibilidade de perder Gabriel se tornava real e aterrorizante. O trajeto até o hospital mais exclusivo da cidade foi uma eternidade de 30 minutos. Alexander segurava Helena, que segurava Gabriel, formando uma cadeia humana de proteção e amor. No banco traseiro da Mercedes, Helena cantava baixinho, as mesmas canções de ninar que cantava para Miguel anos atrás, sua voz entrecortada por soluços que ela tentava conter. "Duérmete, menino, duérmete, mi amor, duérmete, pedaço de mi corazón." Alexander nunca havia se sentido tão impotente. Toda a sua riqueza, todas as suas conexões, todo o poder que havia acumulado ao longo dos anos se revelavam completamente inúteis diante da fragilidade de uma criança doente. Ele podia comprar os melhores médicos, os tratamentos mais caros, mas não podia simplesmente comprar a saúde de Gabriel.
Helena, ele sussurrou, apertando-a contra si. Ele vai ficar bem. Tem que ficar. Eu não posso perder outro filho, Alexander. Helena confessou entre lágrimas, sua voz quebrada de dor. Eu não vou sobreviver a isso novamente. As palavras dela cortaram Alexander mais profundamente que qualquer ferida física. A possibilidade de perder Gabriel era devastadora, mas a possibilidade de ver Helena passar novamente pela dor de perder um filho era simplesmente insuportável. A entrada na emergência do Hospital St. Mary foi um turbilhão de atividade controlada. Alexander havia ligado durante o trajeto, garantindo que a melhor equipe estivesse esperando. Mas mesmo assim, o protocolo médico parecia infinitamente lento quando cada segundo contava. Nome da criança? A enfermeira perguntou, preenchendo formulários. Gabriel. Helena respondeu imediatamente, depois hesitou. Gabriel Rodrigues Whitmore. Alexander sentiu uma onda de emoção, mesmo em meio ao pânico. Ela havia usado o nome completo que eles haviam escolhido juntos, oficializando verbalmente a família que haviam construído. O Dr. Harrison, um pediatra renomado com 40 anos de experiência, examinou Gabriel com a eficiência e gentileza de alguém que havia lidado com centenas de emergências similares. Mas Alexander observou cada mudança sutil em sua expressão. Cada momento de hesitação, cada olhar preocupado. A temperatura está muito alta, Dr. Harrison anunciou após o exame inicial. Precisamos baixar a febre imediatamente e descobrir a causa. Vamos interná-lo para observação e começar os exames. Joey, que tipo de exames? Alexander perguntou, sua mão encontrando a de Helena e apertando forte. Exames de sangue, culturas para detectar possíveis infecções, raio-x do tórax. Com bebês tão pequenos, precisamos ser extremamente cautelosos. O sistema imunológico ainda está se desenvolvendo. Helena soltou um soluço que ela não conseguiu conter. Doutor, por favor, me diga. É grave? Dr. Harrison olhou para os dois, com a compaixão de alguém que havia dado notícias difíceis muitas vezes. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Gabriel está em boas mãos. As horas que se seguiram na sala de espera foram as mais longas da vida de Alexander. Helena não conseguia ficar sentada, caminhando nervosamente pelo corredor, parando ocasionalmente para olhar através da janela do quarto, onde Gabriel estava conectado a monitores que bipavam constantemente. Alexander alternava entre tentar consolá-la e fazer ligações para garantir que tudo que Gabriel precisasse estivesse disponível. Alexander, Helena disse durante uma das pausas em sua caminhada ansiosa, se acontecer alguma coisa com ele... Não, Alexander a interrompeu firmemente, levantando-se para segurar seus ombros. Não vamos nem considerar essa possibilidade. Gabriel é forte, Helena. Ele sobreviveu à primeira noite sozinho na nossa escadaria. Ele vai superar isso também. Mas e se não superar? Helena olhou para ele com olhos vermelhos de tanto chorar. E se eu trouxe azar para ele? E se meu amor não for suficiente para mantê-lo seguro? Alexander puxou-a para seus braços, sentindo o desespero dela através de cada tremor em seu corpo. Helena, escute bem o que vou te dizer. Seu amor é a coisa mais poderosa que eu já vi. Gabriel está vivo e próspero, porque você o amou desde o primeiro segundo. E ele vai continuar forte, porque tem você como mãe. E se eu perder vocês dois? Alexander confessou, suas próprias lágrimas finalmente escapando. Helena, eu acabei de descobrir o que é ter uma família de verdade. Eu acabei de descobrir o que é amar alguém mais que a própria vida. Não posso imaginar um mundo onde vocês não existam. Eles se seguraram ali no corredor frio do hospital. Duas pessoas que haviam encontrado tudo o que sempre procuraram e agora enfrentavam a possibilidade de perder tudo em uma única noite.
O som dos monitores médicos e as vozes abafadas dos médicos criavam uma trilha sonora sombria para o que poderia ser o momento mais crucial de suas vidas. Dr. Harrison emergiu do quarto de Gabriel às 6 da manhã, sua expressão cuidadosamente neutra. Alexander e Helena se levantaram simultaneamente, corações batendo tão forte que pareciam ecos um do outro. A febre baixou, ele anunciou, e Alexander sentiu as pernas de Helena fraquejarem de alívio. Os exames preliminares mostram uma infecção respiratória, mas está respondendo bem aos antibióticos. Não é pneumonia, graças a Deus. Ele vai ficar bem? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Com o tratamento adequado e alguns dias de observação, sim. Gabriel é uma criança resiliente. Dr. Harrison sorriu pela primeira vez desde que os conhecera. Vocês podem vê-lo agora. O quarto do hospital estava tomado pelo som suave dos monitores e pelo cheiro característico de desinfetante. Mas para Alexander e Helena, poderia ter sido o lugar mais lindo do mundo. Gabriel estava acordado, seus olhinhos escuros focalizados no teto. Mas quando Helena se aproximou da cama hospitalar, ele virou a cabeça em direção à voz dela. Oi, meu amor, Helena sussurrou, tocando gentilmente a mãozinha dele. Mamãe está aqui. Papai também está aqui. Gabriel fez um pequeno som, não exatamente um sorriso, mas uma resposta que indicava que ele os reconhecia, que sabia que estava seguro. Alexander se aproximou do outro lado da cama, tocando o rosto de Gabriel com uma delicadeza reverente. Você nos deu um susto, pequenininho, mas está forte, né? Está lutando. Eu pensei... Helena começou. Depois parou, balançando a cabeça. Eu pensei que ia perdê-lo, Alexander. Por alguns momentos naquela sala de espera, eu realmente pensei que Miguel estava chamando Gabriel para ficar com ele. Mas ele não estava. Alexander disse firmemente, Gabriel pertence aqui, conosco. Esta é a família dele. Helena olhou para Alexander através das lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, não de desespero. Eu te amo tanto, Alexander. Não sei o que teria feito se estivesse passando por isso sozinha. Você nunca mais vai estar sozinha. Alexander tomou o rosto dela entre as mãos, beijando suavemente sua testa. Nunca mais. Nós somos uma família agora, para sempre, nas dificuldades e nas alegrias. Gabriel fez outro pequeno som, como se estivesse concordando com a declaração. Helena riu através das lágrimas, um som que foi música aos ouvidos de Alexander. Acho que alguém aprova, ela disse, beijando a mão pequena de Gabriel. Naquela manhã, sentados lado a lado, na desconfortável cadeira do hospital, assistindo Gabriel dormir pacificamente com a respiração finalmente regular, Alexander e Helena descobriram uma verdade fundamental sobre o amor. Ele não tornava a vida mais fácil, mas tornava cada dificuldade suportável quando compartilhada. A crise havia passado, mas ela havia deixado uma marca indelével em ambos. Eles haviam enfrentado juntos a possibilidade de perder tudo o que mais importava, e haviam descoberto que seu amor era forte o suficiente para suportar até mesmo o mais profundo dos medos. As enfermeiras passavam pelo corredor com seus sapatos silenciosos. O sol começava a entrar pelas janelas do hospital, e Gabriel respirava steadily sob o cobertor azul claro da pediatria. Helena tinha adormecido, encostada no ombro de Alexander, exausta emocionalmente, mas finalmente em paz. Alexander permaneceu acordado, observando os dois seres mais importantes de sua vida, a mulher que havia transformado sua casa em um lar e o bebê que havia ensinado a ambos o que significava amor incondicional.
Ali naquele quarto de hospital, rodeado pelo cheiro de desinfetante e o som dos monitores, Alexander compreendeu que não importava onde estivessem, em uma mansão luxuosa ou em um quarto de hospital. Enquanto estivessem juntos, eles estavam em casa. Doutor Harrison voltou algumas horas depois para verificar Gabriel mais uma vez. O bebê estava claramente melhor, mais alerta, e até esboçou um pequeno sorriso quando o médico fez gracinhas para ele. Vocês podem levá-lo para casa amanhã, Dr. Harrison anunciou, arrancando suspiros de alívio profundo de ambos. Mas quero vocês de volta aqui na próxima semana para um acompanhamento. Obrigado, doutor. Alexander se levantou para apertar a mão do médico. Obrigado por salvar nossa família. Doutor. Harrison sorriu, claramente tocado pela gratidão genuína. Foi um prazer cuidar de Gabriel. Vocês têm uma família linda. Quando finalmente chegaram em casa no dia seguinte, carregando Gabriel embrulhado em cobertores e uma sacola cheia de medicamentos, a mansão Whitmore nunca havia parecido tão acolhedora. Helena colocou Gabriel em seu berço e ficou ali por vários minutos, simplesmente observando-o dormir em seu ambiente familiar. Nunca mais, ela sussurrou, tocando gentilmente o peito dele que subia e descia regularmente. Nunca mais vamos deixar nada acontecer com você. Alexander envolveu-a por trás, abraçando-a, enquanto ambos observavam Gabriel. A partir de agora, ele disse suavemente, não há nada no mundo mais importante que proteger esta família. Aquela noite, quando Gabriel estava dormindo pacificamente em seu berço e Helena finalmente havia relaxado o suficiente para dormir, Alexander ficou acordado mais um pouco, olhando para o teto e processando tudo o que havia acontecido. A experiência no hospital havia mudado algo fundamental nele. Havia mostrado o quanto ele tinha a perder, mas também o quanto tinha para lutar. Ele olhou para Helena dormindo ao seu lado, o rosto finalmente em paz, após dias de preocupação, e tomou uma decisão. Não mais hesitações, não mais esperas. Ele sabia exatamente o que queria fazer e faria no momento certo. Essa dor os unia definitivamente, soldando-os em uma unidade familiar que nenhuma força externa poderia quebrar. Eles haviam passado pelo fogo e saído mais fortes, mais unidos, mais determinados a proteger o amor que haviam construído. 3 semanas depois da noite aterrorizante no hospital, a vida na mansão Whitmore havia encontrado um novo ritmo, mais profundo e significativo que qualquer rotina anterior. Gabriel se recuperara completamente da infecção respiratória, mas a experiência havia transformado Alexander e Helena de maneiras que eles ainda estavam descobrindo. Era como se a possibilidade de perder tudo que amavam tivesse cristalizado a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, para sempre. A manhã de sábado amanheceu com um céu azul cristalino, sem uma única nuvem, como se o próprio universo estivesse celebrando algo especial. Gabriel, agora com quase 3 meses, havia acordado em um humor extraordinariamente bom, balbuciando alegremente em seu berço e sorrindo para qualquer pessoa que se aproximasse. Seus olhinhos escuros brilhavam com uma inteligência precoce que derretia qualquer resistência. Helena cantarolava na cozinha enquanto preparava o café da manhã, uma das canções de ninar espanholas que Gabriel adorava, quando Alexander apareceu na porta carregando o bebê. Havia algo diferente em sua postura, uma nervosidade contida, uma energia expectante que Helena imediatamente detectou. "Bom dia, meu amor", ela disse, aproximando-se para beijar Gabriel e depois Alexander. O gesto havia se tornado tão natural quanto respirar. "Vocês dois estão com uma cara estranha hoje." "Cara estranha?" Alexander fingiu indignação, balançando Gabriel suavemente. "Gabriel, você ouviu isso? Ela disse que temos cara estranha."
Gabriel respondeu com uma gargalhada cristalina que ecoou pela cozinha, um som que ainda tinha o poder de fazer Alexander e Helena pararem tudo o que estavam fazendo apenas para apreciar a pura alegria que emanava dele. Está bom, vocês dois estão tramando alguma coisa. Helena cruzou os braços, mas seu sorriso traía qualquer tentativa de severidade. O que estão escondendo de mim? Alexander trocou um olhar cúmplice com Gabriel, como se realmente estivessem compartilhando um segredo. Bem, Gabriel e eu estávamos conversando esta manhã. Conversando? Helena arqueou uma sobrancelha divertida. Sim, conversando, e chegamos à conclusão de que há algo muito importante que precisamos discutir com você. Alexander colocou Gabriel no cadeirão high-tech que havia comprado. Uma peça de equipamento que Helena considerava absurdamente sofisticada para um bebê, mas que Gabriel parecia adorar. Alexander, você está me deixando nervosa. Helena se aproximou, estudando seu rosto em busca de pistas. O que aconteceu? Nada aconteceu. Pelo contrário, algo está prestes a acontecer. Alexander tomou as mãos dela entre as suas, seu polegar traçando círculos suaves sobre os dedos dela. Helena, nestas últimas semanas, especialmente depois do susto no hospital, eu tive muito tempo para pensar sobre nossa vida juntos. O coração de Helena acelerou. Havia algo na seriedade de seu tom que a fazia imaginar 1000 possibilidades, algumas maravilhosas, outras aterrorizantes. Ela sussurrou. E eu percebi que não posso imaginar um único dia do resto da minha vida sem você e Gabriel ao meu lado. Alexander soltou uma de suas mãos e procurou em seu bolso, retirando uma pequena caixa de veludo azul marinho. Helena Rodrigues, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo balbuciado alegre de Gabriel, que parecia estar aprovando entusiasticamente a cena que se desenrolava à sua frente. Helena encarou a caixa como se fosse um objeto alienígena, sua mente lutando para processar as palavras que havia acabado de ouvir. Alexander. Ela respirou, lágrimas já brilhando em seus olhos. Antes de responder, Alexander continuou, sua voz firme mas carregada de emoção. Eu quero que você saiba que não estou perguntando isso porque sinto que deveria, ou porque é o que a sociedade espera. Estou perguntando por que despertar todos os dias ao seu lado, criar Gabriel juntos, construir uma vida real contigo. Isso é tudo que eu sempre quis sem saber que queria. Helena levou a mão livre para cobrir a boca, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Gabriel, sentindo que algo importante estava acontecendo, começou a fazer sons excitados, agitando os bracinhos como se estivesse comemorando. Eu te amo, Helena. Amo sua força, sua gentileza, a maneira como você transformou não apenas minha casa, mas minha alma inteira. Amo como você ama Gabriel, como você me ensinou o que significa ser família. Alexander abriu a caixa, revelando um anel que tirou o fôlego de Helena. Um solitário clássico, mas com detalhes únicos que claramente havia sido desenhado especificamente para ela. É lindo, Helena sussurrou, ainda em choque. Como você? Alexander respondeu sem hesitação. Helena, você me dará a honra de ser minha esposa? Vai me deixar passar o resto da vida provando que você é a mulher mais extraordinária que já existiu? Helena olhou do anel para Alexander, depois para Gabriel, que escolheu exatamente aquele momento para bater palmas e soltar um gritinho deliciado, e de volta para Alexander. As lágrimas corriam tão livremente agora que ela mal conseguia enxergar, mas podia sentir uma felicidade tão profunda que parecia irradiar de cada célula de seu corpo. Sim, ela sussurrou, depois pigarreou e disse mais alto, sim, claro que sim.
O rosto de Alexander se iluminou com uma expressão de pura alegria enquanto ele deslizava o anel em seu dedo. Era um encaixe perfeito, como se tivesse sido feito especificamente para sua mão. Helena o encarou através das lágrimas, maravilhada com como algo tão pequeno podia representar algo tão transformador. Gabriel aprova, Alexander disse, gesticulando para o bebê que estava praticamente saltitando em sua cadeirinha de excitação. Helena se virou para Gabriel, erguendo-o da cadeira e girando-o gentilmente. Você ouviu isso, pequenininho? Mamãe e papai vão se casar. Nós vamos ser uma família oficial. Gabriel respondeu com um coro de sons felizes que fez tanto Alexander quanto Helena rirem através das lágrimas. A cozinha, já transformada de um showcase estéril em um espaço familiar caloroso, agora parecia o centro do universo. O lugar onde sua nova vida verdadeiramente começava. Quando? Helena perguntou quando havia se acalmado o suficiente para pensar praticamente. Quando você quer se casar? Amanhã, se você quiser, Alexander respondeu instantaneamente. Ou quando você estiver pronta. Não me importa onde ou como, Helena. Eu só quero que seja oficial. Quero que todo mundo saiba que você é minha esposa e Gabriel é nosso filho. Helena estudou seu rosto, não vendo nada além de sinceridade e amor ali. Não amanhã, ela disse com um sorriso. Mas em breve, muito em breve. Me diga o que você quer. Que tipo de casamento faria você feliz? Helena pensou por um momento, imaginando todas as possibilidades. Ela podia visualizar uma grande cerimônia com centenas de convidados, decorações elaboradas, um vestido que custasse mais do que ela costumava ganhar em um ano. Mas quando realmente pensou sobre o que a faria feliz... Pequeno, ela disse finalmente. Só nós, Gabriel, talvez alguns amigos próximos. Quero que seja sobre amor, não sobre impressionar ninguém. Perfeito. Alexander concordou imediatamente. Exatamente o que eu esperava que você dissesse. Eles passaram o resto da manhã planejando. Gabriel se divertindo nas proximidades enquanto eles discutiam detalhes. Helena ficou surpresa por quantas decisões Alexander deixou inteiramente para ela, claramente querendo que este fosse o dia dela tanto quanto deles. Quando ela mencionou que não tinha amigos próximos para convidar, sua vida havia sido consumida demais pela sobrevivência para manter amizades. Alexander gentilmente sugeriu que eles poderiam ter uma cerimônia muito íntima com apenas os três e quaisquer oficiais que fossem necessários. Na verdade, Helena disse durante o almoço, uma ideia subitamente ocorrendo a ela. Há alguém que eu gostaria de convidar. Quem? Dr. Harrison, o pediatra que salvou a vida de Gabriel. Ele foi tão gentil conosco durante aquela noite terrível. Ele é a razão pela qual nossa família ainda está intacta. O rosto de Alexander se suavizou. Essa é uma ideia maravilhosa. Vou ligar para ele esta tarde. Conforme a tarde se transformava em noite, Helena se viu repetidamente olhando para seu anel, ainda mal acreditando que isso era real. Gabriel havia sido acomodado em sua área de brincar, mastigando alegremente um brinquedo macio, quando Alexander se juntou a ela no sofá. Arrependimentos? Ele perguntou suavemente, pegando sua mão e examinando o anel em seu dedo. Nenhum. Helena respondeu sem hesitação. E você? Apenas por ter esperado tanto para perguntar. Alexander levantou sua mão aos lábios, beijando seu dedo logo acima do anel. Helena, quero que você saiba que tudo na minha vida muda agora. Minhas prioridades, meus objetivos, a maneira como passo meu tempo, é tudo sobre família agora. Sobre dar a você e Gabriel a melhor vida possível. Alexander... Helena se virou para encará-lo completamente. Você já nos deu tudo o que poderíamos querer. Um lar, segurança, amor. Você nos deu um ao outro. Eu dei a vocês um começo, Alexander corrigiu. O resto, a felicidade, o amor,
O sentimento de estar completo, isso tudo veio de você. Gabriel escolheu aquele momento para engatinhar até eles, se apoiando contra o sofá e estendendo os braços para Helena com uma expressão determinada. Ela o pegou, acomodando-o entre eles, e por um momento os três ficaram sentados em contentamento perfeito. Sabe qual é a melhor parte? Helena perguntou, observando Gabriel brincar com o relógio de Alexander. O quê? Gabriel vai crescer sabendo que foi desejado, que uniu duas pessoas em vez de separá-las. Ele nunca duvidará que pertence a algum lugar. Alexander sentiu um aperto na garganta. Ele nos deu uma segunda chance de felicidade. Mais que isso, Helena corrigiu. Ele nos deu nossa primeira chance de felicidade real. Mais tarde, naquela noite, depois que Gabriel estava dormindo e eles estavam se preparando para dormir no quarto que agora compartilhavam, Helena ficou em frente ao espelho, ainda admirando seu anel. Alexander a observou de onde estava sentado, na beira da cama, maravilhado com como a felicidade doméstica podia ser muito mais gratificante que qualquer sucesso nos negócios que ele já havia alcançado. Helena, ele disse suavemente. Ela se virou para encará-lo. Obrigado. Por quê? Por dizer sim, por confiar em mim com seu coração, por me deixar ser o pai de Gabriel, por tudo. Helena atravessou o quarto e ficou em pé na frente dele, tomando seu rosto em suas mãos. Obrigado por nos encontrar, por ser corajoso o suficiente para abrir sua porta naquela manhã e deixar o amor entrar. Às vezes, o maior presente da vida chega nas formas mais improváveis. Alexander disse, ecoando palavras que pareciam pertencer a outra vida. É verdade, Helena concordou, inclinando-se para beijá-lo. Às vezes, um simples choro pode mudar o destino de uma vida inteira. 2 semanas depois, numa manhã ensolarada de domingo, a biblioteca da mansão Whitmore foi transformada em um pequeno altar íntimo. Helena havia escolhido um vestido simples mas elegante, cor creme, que Alexander havia insistido em comprar na boutique mais exclusiva da cidade. Gabriel, usando um pequeno smoking em miniatura que fazia Helena rir de tanto que era adorável, estava nos braços do Dr. Harrison, que havia aceitado com prazer o convite para ser tanto convidado quanto padrinho improvisado. O juiz de paz, um homem gentil recomendado pelo advogado de Alexander, conduziu uma cerimônia simples, mas emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Helena e Alexander haviam escolhido escrever os próprios. Helena, Alexander começou, sua voz firme, mas emocionada. Você apareceu na minha vida no momento exato em que eu mais precisava, mesmo sem saber. Você me ensinou que uma casa não é feita de mármore e cristal, mas de risadas, lágrimas compartilhadas e amor incondicional. Prometo passar cada dia do resto da minha vida sendo digno do amor que vocês dois me dão. Helena limpou as lágrimas antes de começar. Alexander, quando encontrei Gabriel naquela escadaria, eu pensei que estava salvando ele. Mas a verdade é que vocês dois me salvaram. Prometo amar vocês, proteger nossa família e nunca esquecer que os milagres realmente acontecem para quem tem coragem de acreditar. Quando o juiz pronunciou-os marido e mulher, Gabriel escolheu exatamente aquele momento para soltar uma gargalhada deliciada, como se estivesse comemorando junto com eles. Doutor, Harrison riu, os olhos brilhando de lágrimas de alegria. Acho que alguém aprova, ele disse entregando Gabriel para Helena. O beijo que Alexander e Helena compartilharam foi doce, promissor, cheio de todas as aventuras que o futuro guardava para eles. Gabriel, agora nos braços de Helena, estendeu as mãozinhas como se quisesse participar do abraço, fazendo todos rirem através das lágrimas de felicidade. Mais tarde, durante o pequeno almoço que Helena havia preparado, Dr. Harrison ergueu uma taça de champanhe. A Gabriel, ele disse,
O bebê que provou que algumas vezes os anjos chegam em cestas de vime e ao amor que pode florescer nos lugares mais inesperados. A Gabriel, Alexander e Helena repetiram em uníssono, olhando para a criança que havia mudado tudo. Quando a tarde chegou e Dr. Harrison havia partido, a nova família Whitmore Rodrigues se encontrou sozinha em seu lar, agora oficial e completo. Gabriel cochilava no colo de Helena, enquanto ela e Alexander se balançavam suavemente na cadeira de balanço que ele havia comprado especialmente para estes momentos. "Você acredita?" Helena sussurrou, observando o anel de casada brilhar na luz dourada da tarde. Há apenas alguns meses, eu estava sozinha naquele quartinho, achando que a vida havia acabado. E agora você é minha esposa. Gabriel é nosso filho, e temos uma vida inteira de felicidade pela frente. Alexander completou, beijando o topo da cabeça dela. Gabriel se mexeu nos braços de Helena, abrindo os olhinhos como se quisesse participar da conversa. Helena sorriu, balançando-o gentilmente. "Oi, meu amor", ela sussurrou. "Bem-vindo à nossa família oficial." Do lado de fora, o sol começava a se pôr sobre o jardim que Helena cuidava com tanto amor, pintando o céu em tons de rosa e dourado. A mansão Whitmore, que por tanto tempo havia sido apenas uma casa, agora pulsava com vida, amor e a promessa de incontáveis momentos felizes por vir. Alexander envolveu os braços ao redor de Helena e Gabriel, criando um círculo perfeito de amor e proteção. Às vezes, realmente, o maior presente da vida chega nas formas mais improváveis. E para eles havia chegado em forma de um pequeno milagre que transformou 3 vidas solitárias em uma família para sempre.